majestade reina, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Tu és tudo que eu preciso, Jesus. 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 Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te
cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queridos irmãos, queremos saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor para uma breve reflexão e para buscarmos da parte do Senhor, através da leitura e exposição de sua palavra, a edificação que certamente Ele tem para nós. A palavra de Deus no livro de Esther, no capítulo 4, versos 1 a 17, repetindo, Esther 4, 1 a 17, assim nos diz: Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, a um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e, na sua presença, lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher
que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhe disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então disse Ester que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Até aqui, queridos. Oremos ao Senhor. Deus de infinita bondade, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de todo o universo, ao Senhor tributamos a honra, o louvor e a glória, convictos de seres o único digno de toda a adoração, de toda forma de culto. Nós queremos nesta hora dar-te graças pela preservação da nossa vida. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque nos concedes esta forma de anunciarmos a tua palavra ao teu rebanho que neste tempo tem sido impedido em face da pandemia pelo novo coronavírus de estarmos congregados, de estarmos reunidos. A despeito, ó Deus, de estarmos distanciados uns dos outros, onde nos encontramos na tua casa, no templo, ó Deus, onde também costumeiramente nos reunimos, mas nesse tempo, apesar de encontrarmos aqui os nossos amados irmãos, com quem juntos adoramos ao Senhor, estão nos seus lares, e nós queremos interceder por eles, que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa fortalecê-los, que o Senhor possa capacitá-los a suportarem, ó Deus, estes dias de uma novidade que nos traz entristecimento ao coração e tamanhas incertezas. Contudo, ó Deus, nós declaramos que confiamos no Senhor, que descansamos no Senhor. Sabemos, ó Deus, que Tu és a fonte de onde emana toda forma de bem, do qual carecemos para a nossa subsistência. Te bendizemos, Senhor, porque tens assistido ao Teu rebanho, as famílias que integram a Tua igreja, não apenas em nossa cidade, não apenas em nosso estado, mas em toda a nossa nação e em toda a terra. Nós queremos agora clamar ao Senhor. Venha, ó Pai, falar ao nosso coração e ao coração daqueles que acessarem a este vídeo. Ser servido, Deus, de falar profundamente segundo o Teu querer. Vem trazer, ó Deus, alento, alívio, conforto e consolo da parte do Senhor a cada coração, visando sempre o louvor da Tua glória e o bem das nossas vidas. Reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores e, portanto, necessitados da Tua intervenção, carentes, ó Deus, do manifestar da Tua graça e da Tua bondade. E nós suplicamos ao Senhor ser servido, Pai, de confirmar sobre as nossas vidas o Teu perdão, ser servido, Pai, de lavar-nos das nossas imperfeições, das nossas impurezas no sangue do Cordeiro. E capacita-nos, ó Deus, para que as nossas vidas sejam tornadas em um culto perene ao Senhor, que satisfaçamos, ó Deus, a Tua vontade em tudo que pensamos, em tudo que dizemos e em tudo que fazemos, para o louvor do Teu nome, para a exaltação do Senhor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas e sustentador e mantenedor da vida. Em nome de Jesus, nosso Senhor, é que oramos.
Amém. Meus queridos, certamente o texto que lemos está inserido num contexto onde um homem que foi honrado pelo rei Assuero, chamado Amã, esse homem foi exaltado diante dos demais príncipes. O rei deu a ele uma posição de destaque, um trono de destaque, e esse homem, na sua vaidade, fazia com que as pessoas se curvassem diante dele e o exaltassem. Porém, havia um judeu que morava na cidadela de Suzã, chamado Mordecai. Mordecai foi levado para a Babilônia, ainda no tempo de Nabucodonosor, juntamente de outros judeus que foram levados cativos. Mordecai teve a incumbência de criar uma prima que perdeu seus pais muito cedo, e essa prima chega nesse contexto à condição de rainha. A prima de Mordecai é a jovem Esther, que é tornada rainha, como certamente providência de Deus. Queridos, voltando a Amã, Amã não recebia de Mordecai as honrarias que recebia dos demais habitantes da cidadela de Suzã. Mordecai entendia que só Deus é digno de que se curve diante dele. Só Deus é digno de adoração e de louvor. Por essa razão, quando o príncipe Amã passava, Mordecai permanecia da mesma forma, inerte, e não o tratando mal, mas o tratando como o homem que ele de fato era. Não era um Deus, sequer um semideus. Mordecai, por isso, começou a ser perseguido por Amã. Não obstante o desejo, a vontade de Amã de aniquilar a Mordecai, tomando ciência de que Mordecai era judeu, desejou aniquilar todo o seu povo, toda a sua raça. Esse é o contexto. E Mordecai toma ciência do decreto real, toma ciência da nova lei, que inclusive traz a data em que o seu povo, como um todo, seria destruído, seria aniquilado. E toma ciência, inclusive, do preço de seu povo. O peso em prata que seria dado aos tesouros reais pela morte dos judeus, pela aniquilação dos judeus. Meus amados irmãos, e o texto que nós lemos vai mostrar-nos justamente algumas ações tomadas, posições tomadas, posturas adotadas por Mordecai e também tomadas depois de tomar conhecimento da situação pela rainha Esther. E nós, com base neste texto, devemos entender que os judeus estavam vivendo um revés, mais um revés na sua vida. Devemos entender que no mundo os reveses são corriqueiros, são comuns e até devem ser esperados. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós vamos observar Jesus preparando o seu povo, preparando os seus discípulos, orientando-os. E essa orientação de Jesus chega aos nossos dias, chega ao nosso tempo e é válida também para nós essa orientação, essa advertência a respeito dos reveses deste mundo. Por exemplo, conforme o relato de João em seu Evangelho, no capítulo 16, no verso 33, Jesus vai dizer: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se observarmos ainda o relato de Lucas em seu Evangelho, no capítulo 22, verso 11, em parte desse versículo, Jesus vai estar dizendo que sobreviria à terra, que aconteceria neste planeta grandes terremotos. E além dessa ocorrência de grandes terremotos, Jesus fala da certeza de que viria também
epidemias e fala ainda a respeito do contexto da fome. Jesus fala de grandes terremotos, fala sobre epidemias e fala sobre a fome que assolaria a terra. Dentre outros assuntos que ele menciona naquele contexto registrado por Lucas. Certamente, queridos, devemos estar preparados. Muitos, provavelmente, imaginavam que aquilo que vivenciamos hoje viria para os filhos, para netos, para a sua posteridade, para a sua descendência. Muitos não imaginavam viver dias em que, por exemplo, os cristãos não poderiam se reunir na nossa pátria, quando nós temos mesmo o direito de culto assegurado. Todas as religiões, todos os credos têm o direito de culto assegurado constitucionalmente. E não estou dizendo com isso que estejamos sendo impedidos de adorar a Deus. Me refiro apenas ao tempo, à dificuldade que nós enfrentamos, pois não podemos nos reunir, conquanto a igreja sejamos nós. A igreja é integrada de gente, integrada por pessoas. Não são as casas de alvenaria, não são o seu mobiliário e os seus utensílios. Meus diletos, com base no texto que acabamos de ler e considerado o contexto mencionado, gostaríamos de falar sobre como reagir às tribulações da vida. Em primeiro lugar, para reagirmos às tribulações da vida, devemos nos humilhar perante o Senhor. Precisamos entender qual é a nossa condição e quem é Deus, para que então nos humilhemos diante do Senhor. Se voltarmos ao texto básico, no livro de Esther, no capítulo 4, no verso 1 e também no verso 3, nós notaremos o seguinte, diz a palavra: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. No verso 3 ainda diz: em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Essa era a situação. O povo judeu que habitava no reino de Assuero, especialmente aqueles que estavam ali mais próximos, na cidadela de Suzã, onde o rei tinha também um de seus palácios. Os judeus em todas as províncias estavam perplexos daquela situação, sem entender a razão pela qual havia um decreto real determinando o seu extermínio, a sua aniquilação, a morte cabal dos judeus como povo. Certamente, meus queridos, eles se humilharam diante do Senhor. E com essa atitude de humilhação, até mesmo sem palavras, estariam dizendo: Senhor, o que podemos fazer? Senhor, o que somos nós? Senhor, como reagir a essa grande tribulação, a essa grande dificuldade? Como proceder diante de um cenário onde tudo conspira contra a nossa existência? Não há forças em nós. Com essa humilhação, meus queridos, certamente estavam dizendo para o Senhor: nós só esperamos no Senhor, só há um soberano, só há um verdadeiramente poderoso, só há um que possa reagir, que possa agir, só há um que pode mudar o contexto, que pode mudar as circunstâncias, só há um que transforma maldição em bênçãos. Meus amados, a humilhação revela a dependência, revela o reconhecimento da impotência pessoal, da incapacidade que se tem como pessoa, mas ao mesmo tempo, quando se humilha diante de Deus,
além de revelarmos a nossa impotência, a nossa limitação, nós revelamos a nossa inteira dependência daquele que pode todas as coisas. Vivemos diante de um Deus todo-poderoso. A despeito de vivermos debaixo de governos humanos, sobre esses governos, em toda a história, o Senhor sempre foi rei. O Senhor sempre é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é aquele que detém nas suas mãos toda a autoridade. Meus prezados, a palavra do Senhor nos ensina, através de Tiago, na sua carta, Tiago, inspirado por Deus, nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, conforme o capítulo 4, versículo 6 da carta de Tiago, já mencionada. Tiago, inspirado por Deus, ainda nos ensina: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. No mesmo capítulo 4 de sua carta, no versículo 10, Tiago nos traz esse ensino da parte do Senhor. Cabe a nós, nesse tempo, humilhar diante do Senhor. Assim como os judeus, nos dias de Mordecai, debaixo do governo de Assuero, no reino de Assuero, assim como se humilharam, não diante das autoridades humanas, mas diante de Deus, assim também precisamos nos humilhar no nosso tempo, diante daquele que pode todas as coisas, diante daquele que traz à existência o que não havia e que pode destruir, que pode aniquilar com qualquer coisa, seja o que for. Em tempos em que a Terra procura uma saída, uma resposta, uma resolução para o problema do coronavírus, do novo coronavírus, nós sabemos que Deus pode todas as coisas, inclusive acabar com o vírus, se Ele quiser, capacitar os homens para que produzam uma vacina, se Ele quiser, capacitar os homens para que produzam medicações que tragam a cura, se Ele, o Deus Todo-Poderoso, quiser. Estamos de verdade, é no colo desse Deus que mantém em seus braços e sob seus cuidados as nossas vidas. Todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. Todos os homens foram criados para gerarem a glória de Deus. Esse é o propósito primário para a nossa existência, para a existência humana. Deus está no controle, Deus governa soberanamente. Cabe a nós humilharmos-nos perante o Senhor. Queridos, no versículo 2 nós vamos ver que o homem é capaz de exaltar a ímpios, mas é capaz de humilhar pessoas de boa conduta, de boa índole, pessoas íntegras. Diz o verso 2: e chegou à porta do rei Mordecai, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Mordecai, um homem que havia tomado conhecimento de uma conspiração contra o rei, o homem que, por denunciar essa conspiração, salvou a vida do rei, porque estava vestido de pano de saco, não podia entrar pelas portas do rei. Mas Amã, um sujeito mau, um homem ímpio, estava sendo honrado e tinha liberdade na casa real. O homem é capaz de fazer isso, mas Deus não nos trata dessa forma. Deus não nos trata como os homens nos tratam. Deus, conforme já mencionamos Tiago, Ele é aquele que certamente resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, Ele nos exalta. Portanto, em dias de extrema dificuldade, em dias de grande incerteza, em dias em que uma enfermidade antes desconhecida alastra por toda a terra e devasta nações, dizimando a sua população, nós devemos nos lembrar de que o primeiro passo para as nossas vidas nesse tempo é humilhar diante daquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Em segundo lugar,
para reagirmos às tribulações da vida, precisamos clamar a Deus. Devemos clamar a Deus. Devemos buscar ao Senhor. Queridos, a parte B do verso 1 assim nos diz: e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Mordecai sai pela cidadela de Suzã e clama, como diz o texto, com grande e amargo clamor. Certamente Mordecai não estava clamando ao rei Assuero, certamente não estava implorando a Amã para que mudasse o seu coração, para que mudasse a sua postura, para que revogasse aquele decreto, até porque, naquele contexto, um decreto real era lei irrevogável. Tanto é verdade que no decorrer da história nós notaremos que um outro decreto vai ser baixado, uma nova norma vai ser estabelecida, uma nova lei vai ser promulgada, dando aos judeus, o direito de se defenderem, porque o decreto anterior não poderia ser revogado. Meus diletos, precisamos então clamar a Deus, clamar ao Senhor, clamar àquele que nos ouve e atende a nossa oração. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, no verso 14, a palavra do Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aliás, antes da parte final, diz que esse povo deveria se arrepender dos seus pecados. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É promessa do Senhor, mas esse povo precisa buscar ao Senhor, precisa clamar ao Senhor, precisa recorrer a Deus, precisa se relacionar com Deus. Esse povo precisa antes passar por um arrependimento verdadeiro. Os judeus estavam clamando ao Senhor, prostrados diante do Senhor, lutando pela sua vida, pela sua subsistência. Mateus vai registrar no capítulo 7 de seu Evangelho, nos versículos 7 e 8, a respeito dessa busca ao Senhor, a respeito desse pedido que se faz ao Senhor. E ele vai dizer que aquele que busca, encontra, o que pede, recebe, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Nós podemos buscar ao Senhor nas nossas orações, através das nossas orações. Buscai, buscai, buscai e achareis. Nós podemos clamar ao Senhor, nós podemos interceder uns pelos outros e nós devemos clamar por toda a terra nesse tempo. O Senhor certamente tem agido e tem permitido tudo isso com propósitos pré-estabelecidos. Nós não conhecemos nem a nós mesmos direito, quanto mais poder sondar os planos de Deus. Mas nós cremos que Deus esteja dando aos moradores da terra, à raça humana, a oportunidade do arrependimento, a oportunidade para a conversão ao seu Criador, ao seu Senhor, ao seu Salvador. E especialmente o Senhor concede à sua igreja, a despeito de denominações, aqueles que temem ao Senhor verdadeiramente, aqueles que se renderam a Cristo Jesus e o receberam como Senhor e Salvador pessoal. Deus tem dado à sua igreja a oportunidade de um aperfeiçoamento, oportunidade para a melhoria da qualidade da sua vida espiritual. Muitos nesse tempo têm vivido um pouco do mundo e um pouco da vida espiritual padronizada na Sagrada Escritura, determinada por Deus.
através da sua palavra. Deus nos tem dado oportunidade para conserto, para restauração do nosso compromisso com Ele, renovação dos nossos votos com Ele, certamente. Meus queridos, hoje o coronavírus tem amedrontado a raça humana, tem assolado a Terra. E assim nós poderíamos dizer que o mundo vive uma crise, mais uma, dentre tantas já vividas anteriormente, ao longo de toda a sua história. O mundo vive uma crise, mas nós podemos fazer a afirmação de que a igreja vive em Cristo, ela tem vida em Cristo. Aquele que crê em Cristo tem vida. Todos têm tido a oportunidade de se voltar para o Senhor, porque para reagirmos às tribulações desta vida, nós precisamos e devemos clamar a Deus. E para finalizarmos, para reagirmos às tribulações da vida, em terceiro lugar, nós devemos esperar pelo socorro divino. É de Deus que vem o socorro. Mesmo quando a medicina opera, o milagre não pode ser anulado, jamais pode ser apagado. O milagre não poderia ser deletado, porque o homem não tem poder para curar. O homem recebe capacitação da parte de Deus para produzir aquilo que Deus determina. E bendito seja Deus, porque nos concede bons médicos, bons laboratórios, bons medicamentos, mas tudo vem de Deus. Em última análise, devemos então esperar o socorro divino, viver a expectativa do socorro divino. No verso 14 diz a palavra do Senhor: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Mordecai está então diante da resposta de Esther: olha, nos próximos 30 dias eu não posso me apresentar ao rei, eu não fui chamada. E Mordecai então vai mandar dizer-lhe: não tem problema, não tem problema. Agora não pense que você está segura pelo fato de estar no palácio. Não pense que está segura pelo fato de ser rainha. Não pense estar segura pelo fato de ser esposa do rei. Porque a verdadeira segurança vem do Senhor. A estabilidade em todos os aspectos da vida vem de Deus. Não pense que a casa de seu pai ficará impune mediante a inércia, a sua inércia como rainha, podendo você, no uso de suas atribuições, fazer o bem ao seu povo. Meus queridos, Mordecai sabia que ele não dependia de homens, ele vivia na dependência de Deus. Mordecai estava esperando pelo socorro de Deus, mas Deus pode usar os homens se Ele quiser. Por essa razão é que ele apela para a sua prima, que é rainha. Agora, se ela não quer agir, Deus agirá, socorro virá, livramento virá de um outro lado, de um outro lugar, de uma outra fonte. Socorro e livramento enviados por Deus. Nós podemos viver assim, aguardando no Senhor, como salmista, como Davi registra: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Nós podemos viver assim, esperando com confiança, porque o Senhor nos ouve o nosso clamor por socorro. O salmista ainda vai dizer, no Salmo 46, no verso 1, que Deus é o nosso socorro e fortaleza. Para tempo de tribulação, nós devemos recorrer a esse Deus que é o nosso socorro, que é a nossa fortaleza. Como salmista, esse é um salmo dos filhos de Coré. Como salmista, nós podemos também descansar no Senhor e esperar pelo seu socorro. O salmista, ainda no Salmo 121, nos versos 1 e 2,
vai nos ensinar o caminho da confiança, o caminho que nos traz alívio à alma. Ele vai falar a respeito da fonte desse socorro do qual carecemos. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não vem de um lugar qualquer, nem de uma ou outra pessoa qualquer ou quaisquer. Certamente vem de Deus. O nosso socorro vem de Deus. Se o mundo está em quarentena, num lugar ou no outro, em isolamento, num afastamento, de uma maneira e de outra, dependendo dos lugares, mais ou menos rigor nesse isolamento social, mas em quarentena, nós devemos saber que o Deus a quem servimos, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus de Mordecai, o Deus de Esther, o nosso Deus, o Deus criador de todas as coisas, não entra em quarentena. Deus não está restrito à linha do tempo, não está restrito a tudo que o homem tem de se sujeitar. Nós devemos então nos sujeitar à vontade do Senhor, porque Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Ele jamais pode ser colocado em quarentena. Ele continua livre. Deus não conhece limites e para Ele não há fronteiras. Deus não precisa passaporte para visitar, nem vistos para visitar as nações da terra. Ele está presente em toda a terra. Ele está presente na vida daquele que crê. Certamente, meus amados irmãos, precisamos reagir às tribulações desta vida, nos dias em que vivemos. E devemos reagir, primeiro, nos humilhando diante do Senhor, demonstrando a Ele que nós confiamos nele, demonstrando a nossa incapacidade, a nossa impotência diante de determinados quadros, determinadas circunstâncias, determinados cenários. E em tudo precisamos do Senhor. Precisamos, então, demonstrar, através da nossa humilhação diante do Senhor, o reconhecimento da nossa incapacidade e, ao mesmo tempo, o reconhecimento de que esperamos por Ele. Descansamos na sua provisão. Devemos clamar a Deus, devemos intensificar as nossas orações nesse tempo. Orar em favor da igreja, orar em favor das autoridades, orar em favor das pessoas que estão na linha de frente, os profissionais de saúde, que sem medir esforços têm se doado, não olham para os riscos, estão olhando para o compromisso assumido, estão fazendo das suas vidas ferramenta útil, instrumento útil nas mãos do Senhor. Bendito seja Deus pela vida de cada um. Devemos orar, intensificar as nossas orações por essas pessoas. Precisamos orar pela conversão das pessoas também, para que aqueles que ainda não conhecem a Deus, não tiveram a oportunidade de um encontro com Jesus, o tenham. E que esse tempo seja o cenário mais apropriado para corrermos na direção do Senhor e nos entregarmos aos cuidados do Todo-Poderoso, lançando-nos nos braços do Pai. Precisamos e devemos esperar pelo socorro divino, pelo socorro que vem de Deus. Não há nenhum outro que possa oferecer resposta para questões tão difíceis. Não há nenhum outro que traga novamente estabilidade a toda a terra, senão Deus. Senão Deus. Que nós possamos não apenas crer nesta verdade, mas que nós, como servos do Senhor, sejamos propagadores desta verdade, para que a terra seja abençoada. Deus continue abençoando a sua vida, dileto e prezado irmão. Deus guarde a sua família. O Senhor permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém.